Oi, turma! Eu sou o professor Cássio, da disciplina de Matemática aqui da Fundação Matias Maquiline. Essa é a nossa aula 11 do módulo 4 do curso Preparar FMM. Na aula de hoje, continuando nosso estudo sobre círculos e circunferências, veremos o conceito de potência de um ponto em relação a uma circunferência. Venham comigo! É inegável que a geometria pode ser aplicada às mais diversas áreas do conhecimento humano, tais como a física, a geologia, a química, a engenharia, a astronomia, biologia e outros. Alguns alunos me questionam o porquê de se estudar determinado conceito e onde ele seria aplicado. Não quero surpreender você, mas para a matemática pura, isso é o que menos importa. Albert Einstein já disse certa vez que a matemática pura é, à sua maneira, a poesia das ideias lógicas. Por exemplo, a geometria. Apesar de ter sua origem em problemas do dia a dia da sociedade antiga, ela é uma parte da matemática pura. Isso quer dizer que, para um matemático, o que mais importa é o desafio de se estudar as formas geométricas e suas características, e não onde elas seriam aplicadas. São as demais áreas do conhecimento que bebem da fonte da matemática para auxiliá-las na resolução dos seus problemas. Não devemos procurar uma utilidade em tudo. Às vezes, o conhecimento por si só já é um objetivo a ser alcançado. Na aula de hoje, faremos a junção de dois conceitos, semelhança de triângulos e círculos e circunferências, para definir o conceito de potência de um ponto em relação a uma circunferência. Quero que se esforce da melhor forma possível para entender esse conceito. Ele pode parecer sem sentido, mas garanto a você que várias questões da geometria ficam um pouco mais simples quando esse conceito é aplicado. Venham comigo! Turma, antes de falarmos de potência de um ponto em relação à circunferência, primeiro vamos entender as posições relativas entre reta e circunferência. Seja uma circunferência com centro O. Temos que, se a distância do centro até uma determinada reta R for maior que o raio da circunferência, essa reta R será externa à circunferência. Se a distância do centro O até uma determinada reta S for igual ao raio, temos que essa reta é tangente à circunferência. E por último, se a distância do centro O até uma determinada reta T for menor que o raio, essa reta T será secante à circunferência. Turma, o conceito de potência de um ponto em relação à circunferência é um conceito interessante. Dada duas retas secantes, a reta R e S, numa circunferência de centro O, de tal forma que elas tenham um ponto em comum externo à circunferência. Chamamos isso de primeiro caso. Temos que os segmentos PA vezes PB é igual aos PD vezes PC. No segundo caso, temos novamente duas retas secantes à circunferência, mas o ponto de interseção é interno. O interessante é que temos PA vezes PB igual a PC vezes PD. Vamos fazer a demonstração separadamente de cada caso. Vamos agora demonstrar o primeiro caso de potência de um ponto em relação à circunferência. De maneira aleatória, vamos primeiro construir duas retas secantes a essa circunferência, de maneira que o ponto de interseção seja externo. Temos aqui a secante R e S. A secante R toca a circunferência em dois pontos, vamos chamar de A e B. A secante S também toca a circunferência em dois pontos, chamemos de C e D. E o ponto de interseção P externo à circunferência. Vamos agora construir o segmento AD. Note que dessa maneira, acabamos construindo o triângulo ADP. De maneira semelhante, vamos construir agora o segmento BC. Dessa forma, determinando o triângulo BCP. Note que o ângulo do vértice A compreende o arco BD.
Vamos chamar esse ângulo de alfa. O ângulo C no outro triângulo compreende o mesmo arco, logo, ele também valerá alfa. O ângulo em P, vamos chamar de θ, e note que ele é comum aos dois triângulos. Então, pelo caso de semelhança de triângulos ângulo-ângulo, sabemos que esses dois triângulos serão semelhantes, pois, se dois ângulos distintos são congruentes, os três ângulos serão congruentes. Dessa maneira, se esse ângulo aqui valer beta, esse aqui também valerá beta. Vamos montar, então, uma relação de proporção entre os lados homólogos desses dois triângulos. Por exemplo, no triângulo ADP, qual é o lado oposto ao ângulo alfa? É o lado PD. É o lado oposto ao ângulo alfa. Quem tem essa característica no triângulo BCP? Ou seja, qual é o lado oposto ao ângulo alfa? PB. Então, temos que PD está para PB, assim como. Novamente, no triângulo ADP, oposto a beta, temos o lado PA. Com essa característica no outro triângulo, o lado oposto ao ângulo beta é o PC. Fazendo uma multiplicação rápida dos meios pelos extremos, temos que PA vezes PB é igual a PC vezes PD. Como queremos demonstrar. Demonstração do segundo caso, ou seja, com o ponto P interno à circunferência. Novamente, de maneira aleatória, vamos traçar duas retas secantes. Reta R e a reta S, de forma que o ponto de interseção seja interno. Novamente, temos a reta R determinando os pontos A e B na circunferência, e a reta S determinando os pontos C e D nessa circunferência. O ponto P será o ponto de interseção. Usando um raciocínio parecido com a primeira demonstração, vamos construir aqui o segmento AD. Dessa forma, determinando o triângulo ADP. Agora, o segmento CB, determinando o triângulo BCP. Novamente, note que o ângulo A corresponde ao arco BD, vamos chamá-lo de alfa. O ângulo C corresponde ao mesmo arco, portanto, C também é alfa. Em P, temos ângulos opostos pelo vértice, vamos chamar de θ. Novamente, temos dois triângulos com dois ângulos congruentes, logo eles serão semelhantes. Consequentemente, o terceiro ângulo também será congruente. Dessa maneira, vamos montar uma relação de proporção entre os lados homólogos. No triângulo APD, o lado oposto ao ângulo beta é o PA. Então, oposto a beta é o lado PA. No triângulo BCP, o lado oposto a beta é o PC. Novamente, no triângulo ADP, o lado oposto ao ângulo alfa é o PD. Então, oposto a alfa, PD. Quem tem essa característica no triângulo de baixo, oposto a alfa, é o PB. Novamente, fazendo uma multiplicação dos meios pelos extremos, temos que
PA vezes PB é igual a PC vezes PD. Como queremos demonstrar. Vejamos agora alguns exemplos onde podemos usar potência de um ponto em relação à circunferência. Exemplo 1. Determine o valor de x nas figuras abaixo. Na letra A, temos uma circunferência, duas retas secantes que se encontram do lado de fora da circunferência. Usando a relação de potência, temos que esse segmento externo, 9, vezes 34, que é o total do segmento, 9 vezes 34, é igual a x vezes o segmento todo, que é 2x. Ou seja, 2x ao quadrado é igual a 9 vezes 34. Simplificando por 2, temos que x ao quadrado é igual a 9 vezes 17. Tirando a raiz quadrada nos dois membros dessa igualdade, temos que x será igual a raiz de 9 é 3, e como raiz de 17 não é exata, deixamos o 17 dentro da raiz. Letra B. Aqui temos dois segmentos que são secantes à circunferência, mas se encontram num ponto interno a essa circunferência. Dessa maneira, temos que esse segmento menor, x, vezes 2x, é igual a 9 vezes, como o segmento total é 17, a diferença de 17 para 9 é 8. Então, 9 vezes 8. 2x ao quadrado é igual a 9 vezes 8. Simplificando por 2, x ao quadrado é igual a 9 vezes 4. Tirando a raiz quadrada nos dois membros, temos que x será igual a raiz de 9 é 3, raiz de 4 é 2, ou seja, x igual a 6. Acabou. Exemplo 2. Determine a medida das cordas BD e CE abaixo. Temos duas cordas que se encontram no ponto A, que é interno à circunferência. Utilizando potência de um ponto, podemos montar a seguinte expressão: 4x menos 1 vezes x é igual a 3x vezes x mais 1. Utilizando a propriedade distributiva, temos 4x ao quadrado menos x igual a 3x ao quadrado mais 3x. 4x ao quadrado menos 3x ao quadrado, x ao quadrado. Menos x menos 3x menos 4x igual a 0. Colocando o x em evidência, temos que x vezes x menos 4 é igual a 0. Temos aqui um conceito muito poderoso na matemática, que diz o seguinte: seja o número A vezes o número B igual a 0. Podemos com certeza afirmar que ou A é igual a 0 ou B é igual a 0. Aqui temos x vezes x menos 4 igual a 0. Então, ou x é igual a 0, o que é uma incoerência no contexto dessa questão, pois não podemos ter um segmento com tamanho 0, ou x menos 4 igual a 0. Logo, x será igual a 4. Cuidado, ele não quer o valor do x, que é o valor das cordas BD e CE. BD é simplesmente somando os segmentos BA e AD, ou seja, 3x mais x mais 1. 4x mais 1. Como x vale 4, 4 vezes 4, 16. Mais 1, 17. No caso de CE, temos 4x menos 1 mais x. Logo, 5x menos 1. Novamente, x é igual a 4. Vezes 5, 20. Menos 1, 19. Acabou. Bem, turma, na aula de hoje, vimos o conceito de potência de um ponto em relação a uma circunferência. Não se esqueçam de tirar suas dúvidas com os monitores. Na próxima aula,
faremos uma revisão dos conceitos vistos nas aulas 10 e 11. Até a próxima aula!